do nosso da terça profética dentro da nossa visão, missão e valores da AD Campo Novo, a proposta que temos para alguns anos de trabalho dentro desse contexto. E o objetivo nosso é alcançar valores dentro do contexto igreja, dentro da nossa congregação, valores que ficarão evidenciados na nossa vida, na igreja e na sociedade. E a semana passada nós estudamos o primeiro valor, né? Homens, né? Sacerdotes que têm capacidade espiritual de ser um sacerdote dentro de casa. Profetizamos que os homens que ainda não estão sendo sacerdotes serão. Profetizamos que aqueles jovens e adolescentes que estão na igreja, ao assumir uma casa, serão sacerdotes poderosos no Senhor, né? E cremos nisso. E vamos sim, como disse, fornecer o máximo de cursos, de capacitações, de treinamentos, de momentos para que cada um desses grupos possam receber dentro da sua filosofia, do seu modo de pensar, da sua faixa etária, consiga receber essa informação de qualidade, né, para que esses grupos, vamos trabalhar com os adolescentes, vamos trabalhar com os jovens, vamos trabalhar com as crianças, vamos trabalhar com os homens, vamos trabalhar com as mulheres, e vamos sim trazer nesses próximos anos aí, se Deus assim nos permitir, muita capacitação. Para quê? Para que nós alcançamos os valores, para que não ficamos devendo a capacitação. E aí a vontade é individual. O querer ser transformado é individual. Mas nós não vamos ter ser acusados ou dito, não deram a formação. Sim, nós vamos dar. A AD Campo Novo vai dar o máximo para isso, né? Inclusive nas nossas terças, mas também em capacitações individuais, em grupos pequenos, enfim, mentorias, para que nós alcancemos hoje. E agora, nosso objetivo para hoje é o segundo tópico dos nossos valores que queremos alcançar. E nós sonhamos, e nós profetizamos, e nós estamos à busca, né, Keira, de construir um ambiente em que as mulheres da AD Campo Novo sejam mulheres únicas e cheias de sabedoria. Que as mulheres venham ser conhecidas, as mulheres da AD Campo Novo, e quando eu falo de Campo Novo, já disse, é São Martinho, é Braga, é todo o campo, venham ser conhecidas por mulheres sábias, né? E únicas e diferenciadas no contexto espiritual, no contexto emocional, a fim de que elas possam ser contundentes, poderosas, ainda mais do que são, para expandir o reino de Deus aonde quer que estiver uma mulher da AD Campo Novo. Esse é o nosso sonho e é o nosso objetivo, né, de ter esses valores, né? E aí então nós baseamos aí esse texto, né? Já vai falar aqui, não te apavore, né? Mulheres únicas, cheias de sabedoria, em Provérbios 31, 25 e 26, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Isso, Provérbio está referindo-se à mulher virtuosa. Está dizendo que uma mulher que ela é virtuosa, ela tem essa capacidade, ela é cheia de força, ela é digna e ela sorri diante do futuro. E aqui é complicado. Porque sorrir diante do futuro é não viver preocupada. Porque a palavra preocupada já diz tudo, né? Ocupado com algo antecipadamente. Pré-ocupado. O ônibus vai passar às 19h30. Aí você está na parada às 19h15 e já está. Será que não passou o ônibus? Será que ele não passou? Está pré-ocupada, nem no tempo certo, mas está preocupado com a situação. Há pais que estão preocupados com a faculdade dos filhos e eles têm 2 anos de idade. Estão ocupados com isso. E eles têm 2 anos de idade. Sabe lá se Jesus não vai voltar antes dele assumir entrar na faculdade? Uma coisa é se precaver.
Uma coisa é fazer uma poupança, né, aquilo. Uma coisa é você se organizar para, mas não pode ocupar o teu tempo aquilo que é futuro. Não pode ocupar a tua mente aquilo que não está para acontecer. Isso é preocupação. Mas a mulher virtuosa, diz o texto aqui, que ela ri-se do futuro. Quer dizer, o futuro está sob controle. Eu estou organizada para o futuro. Eu estou vivendo um presente cheio da presença de Deus, que o futuro a Ele pertence, e eu estou tranquilo. Que bom que nós possamos chegar nisso. Quem não chegou ainda, e quem chegou, continue assim, irmã, continue assim, né? Não é relaxado, né, aquilo. Vai lá, chega, se apresenta, saúda esse povo e me ajude. Paz do Senhor, da igreja. Feliz, uma vez mais, estar na presença do Senhor. Desafio, né? Mas nós vamos continuar. Sim, mulherada aqui, fique intercedendo e vamos lá. Vamos pensar nessa noite em algumas características da mulher única. Teria muitas características. Poderíamos passar a noite aqui conversando, né, nomenclando características, mas eu fui sucinta, tá? Não que outras não sejam tão importantes quanto. Mas uma característica que é importante nós pensarmos, assim como já fomos bem instruídos, né, sobre a questão da mulher virtuosa, a questão da singularidade. Muito se fala, muito se vê, mas o que é? A mulher que é singular é aquela que, apesar dos padrões e semelhanças, elas conseguem vencer e se sentir ímpar e única, sabendo identificar o seu verdadeiro valor. E aqui eu abro um parênteses porque muito há comparações, né? O mundo que nós vivemos há comparações, porque eu quero ser igual fulana, né? A televisão nos mostra um estereotipo de uma mulher, como ela deve ser, né? E nós como mulheres cristãs, como mulheres virtuosas, nós devemos entender que nós temos o nosso valor e que nós somos únicas. Não há ninguém igual a nós, né? Então, podemos fazer comparações, podemos nos vestir igual, podemos nos esforçar, né, para ter um corpo parecido, mas cada um tem a sua particularidade. Cada mulher tem a sua singularidade. Não há como ser igual. E aí, precisamos entender que nós, como mulheres cristãs, como mulheres servas do Senhor, precisamos entender a nossa singularidade e valorizar ela. Valorizar e entender ela. Porque cada um tem as suas qualidades, cada mulher tem os seus limites, né? Quando termina o limite de um, começa do outro. Nós precisamos aprender a respeitar isso também e entender que precisamos desse quesito na nossa vida. Eu creio que os homens, né? Isso. Eu creio que os homens também precisam perceber isso, né, Keila? Que é muito pejorativo, é muito chato essa comparação, né? Ah, mas a fulana faz assim, a fulana faz assado, né? Você está lá vivendo com a tua esposa, tendo as suas experiências, e essa singularidade está ali, e às vezes o homem está querendo fabricar um outro ser dentro de casa, né? E a mulher é, assim como o homem, né? Todos nós, mas a mulher é um ser singular, né? E você precisa, como mulher, entender isso. E valorizar isso, essa tua singularidade. Né? Identificar, se colocar, né, nesse processo e ver isso, né? Não achar que tem que ser igual. Nós temos um problema da uniformidade e da unidade, né? Que nós estávamos conversando esses dias com a Keila. A igreja, as mulheres da igreja, elas não podem ser colocadas numa uniformidade.
tudo iguais. Inclusive, tem que a roupa assim, tem que ter o cabelo assado, tem que ter a perna assim, o pé assado. Né? Isso é a busca de uma uniformidade, uniforme. Né? Mas a mulher precisa entender que ela não está ali para ser uma uniformidade, ela precisa estar numa unidade, né? Um item, uma singularidade. Então, muito importante, né, Keila? Vai lá. Nós precisamos identificar a nossa singularidade, fazer-se conhecida, né? Sabemos que cada uma tem o seu potencial, revela-se de forma simples, cada uma tem a sua forma, né? Então é importante nós pensarmos. Esse é o primeiro tópico que nós estamos abordando aqui nessa oportunidade, e você possa pensar. Eu creio que cada mulher, né, vai sair daqui com esses tópicos em mente, e que você possa pensar no dia a dia. Se você não está se sentindo assim, é uma oportunidade. Todos os dias que nós acordamos, nós temos uma oportunidade nova de começar. Se a gente fez errado ontem, podemos melhorar e aprender e crescer e viver na mais perfeita paz, na mais perfeita alegria, na mais perfeita harmonia, na mais perfeita amor a si próprio, conhecendo-se a si próprio, conhecendo a sua singularidade. Temos um outro tópico também que chama atenção, que esse é um pouquinho mais pesado, que diz mulher de Deus. O que é ser uma mulher de Deus? Uma mulher que realmente sabe quem ela é em Cristo, que se identifica e sabe, se conhece, né? Nesse meio que nós vivemos. E precisamos, como mulher de Deus, buscar nele uma orientação diária para cada coisa que você for fazer, né? Para poder vencer as tentações do dia a dia, para vencer pecados que se manifestam. Nós estamos vivendo num mundo, nós não estamos isentos aos pecados, isentos às tentações, porque nós somos mulher de Deus. Não, nós somos mulher de Deus para vencer eles, né? Para estarmos firmados e poderosas em Cristo. Por isso que você precisa saber quem você é em Cristo. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, nós temos liberdade com Ele. E no momento que nós temos liberdade com Ele, nós ouvimos Ele. E isso é o principal. Muitas vezes é melhor você ouvir do que falar. Não é o ditado que diz? Mais vale você ouvir do que você falar. E ainda mais com o Senhor. Se você mais ouvir o Senhor, com certeza você não vai errar. Você não vai falhar. Porque quando você tem o Senhor como teu orientador diário, você como uma mulher de Deus buscando no Senhor, fortalecendo, vivendo nele, você não erra. Porque você está orientada por Ele. Muitas vezes nós como humanos, a gente erra, a gente falha. Mas é tão bom reconhecer e dizer, puxa vida, fiz com as minhas próprias pernas, não busquei orientação do Senhor e errei. Perdão, Senhor. E volta e começa de novo. Né? Então nós precisamos entender que cada situação, nós precisamos buscar mais do Senhor. Né? Nós temos uma experiência linda lá em casa, que tudo que a gente for fazer, a gente pede para o Senhor. Posso, Senhor? É para mim? E isso acontece. Nós não estamos aqui para nos ser melhor que ninguém, mas passando algumas experiências. E se você fizer esse teste em casa, na tua vida, você vai ver que isso acontece com você também. Importante, meus irmãos, a gente observa que a mulher, ela vem sofrendo de muitos anos abusos. Não estou falando aquele abuso sexual, eu estou falando de abusos, de ações que limitam e que destroem essa singularidade
e também que fazem com que ela se torne alguém numa dependência de Deus, mas numa identificação de paternidade. A grande maioria das mulheres, isso é científico, isso é estatístico, a grande maioria das mulheres, elas não tiveram um pai biológico, né, como referência de paternidade. Por um problema de desvio doutrinário do sistema. Muitas foram para o lado do feminismo buscar essa solução e que se tornaram escrava de outro sistema. Tentando sair de uma escravidão, foram para outra escravidão. E aí a grande dificuldade, e que muitas mulheres têm, e está lá no subconsciente, está lá no interno, ela nem percebe isso, mas ela tem uma dificuldade de saber quem ela é em Deus, em Cristo, perdão, com Deus. Porque a referência de paternidade dela não é ela não teve um pai, muitas, não estou dizendo todas, né? Mas a grande maioria das mulheres não tiveram um pai sacerdote. Elas tiveram um pai, às vezes, crente, animado, cheio de Jesus, mas que nunca conseguiu transferir por ser mulher, por ser uma menina, transferir esse sacerdócio. Eles estavam focados em transferir ao filho, ao macho, não à fêmea. E é o sistema que vem fazendo isso, não é a Bíblia. A Bíblia é totalmente ao contrário. A Bíblia, ela dá primazia, ela valoriza o ser feminino. Ela valoriza essas nuances emocionais, psíquicas da mulher. Então, por que aqui ela trabalha esse tema? Foi ela que escolheu os temas, né? Mas por que ela coloca isso de a mulher precisa saber quem é em Cristo? A mulher cristã, a mulher de Deus, ela precisa entender que ela em Cristo, ela tem um pai. E não é um pai comum. Tá? Não é um pai falho. A mulher em Cristo, ela tem todas as necessidades emocionais garantidas pelo Pai que está no céu. Isso é entender, né? Saber quem você é em Cristo, irmã. Você tem um pai. E um pai que de repente a tua referência pode ser tão pífia de um pai. Mas não. Você em Cristo, se você é uma mulher que aceitou Jesus, que está vivendo em Cristo, aquela visão de uma mulher dependente, que tem que estar se humilhando, que tem que estar guerreando para conseguir algo. Não, você tem um pai. E o 7 de Mateus é para homem e para mulher. Está faltando alguma coisa? Entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com quem, Keila? Teu pai. Fala com o teu pai. Vem? Vamos deixar a Keila falar, né? Não fala demais. Pastor, né? Queridos, o próximo tópico. Submissão. Ai, que palavra que assusta, né? Essa palavra assusta. Submissão. Muito se fala, você é submissa ao seu marido? Você está submissa? E o que é submissão? Nós precisamos entender realmente a palavra, o que significa, para poder terminar com alguns conceitos, com alguns medos, mitos, né? Mitos que se geram com essa palavra. E submissão é estar na mesma missão. Mudou, né? Mudou alguns conceitos. Você não está sendo submissa se você fizer alguma coisa para o teu marido, um exemplo, alcançar o sapato,
tirar as meias. Tirar né? as meias. Essa é boa. Vocês não sabem, mas eu sei. Tirar as meias do esposo. Isso não é uma submissão. Isso é um amor, isso é um cuidado. É um carinho. Um carinho, né? Então, todos os dias nós nos submetemos a alguma coisa. Nós nos submetemos às leis, ao governo, às autoridades, nos submetemos às leis de trânsito, nos submetemos a horários, nos submetemos a tantas coisas. E muitas vezes não entendemos que a palavra, né? Muitas vezes o significado é o mesmo. Exatamente, submissão, estar na mesma missão. O mesmo objetivo. É o mesmo objetivo. Não está dizendo para a mulher, então, ser o capacho do marido, né? É ter uma missão. Qual é a missão do sacerdote? Estudamos a semana passada. Qual é a missão do sacerdote? É construir um ambiente de casa de paz, um ambiente ligado em Deus, um ambiente de perdão. A missão do sacerdote é construir uma família poderosa em Cristo. A missão do sacerdote é criar pontes. Não estudamos isso semana passada? Essa é a missão do sacerdote. O que seria uma submissão? Alguém pelejar por estar junto nesta missão. Então, não é tirar sapato, não é fazer o almoço, lavar a louça, lavar os pratos, organizar a casa enquanto o outro ronca. Não, né? Fazer junto. Não é isso. Homens que estão aqui estão tendo essa oportunidade, né? Mesmo que o homem não faça, mas não é isso. A missão é muito maior do que aquilo que é somente físico. Sim. A missão é construir um ambiente de paz dentro de casa. A missão é construir, é gerar filhos poderosos em Deus. A missão é ter uma família tão cheia de Jesus que vai impactar na vizinhança. Essa é a missão. E a esposa, então, quando a Bíblia diz que ela é para ser submissa, é estar fluindo, desenvolvendo, atuando para que essa missão aconteça. Já tinha percebido desta forma submissão? Vai, Keila. E quando nós nos submetemos a Deus, nós somos curados. Quando nós temos Deus como o nosso mestre, quando nós entendemos a palavra submissão e nós nos submetemos a Deus, aqui eu vejo que a submissão a Deus é você estar na mesma missão que Ele botou para nós aqui na terra, no que Ele instituiu para nós aqui na terra. Se nós estivermos concluindo esse processo, nós estaremos curados, né? Nós estamos fazendo algo que Deus destinou para nós. A missão de Deus é essa, né? É transformar o nosso ser. A missão de Deus para com o ser humano é essa. Jesus vem, compra-nos das mãos de Satanás e nos coloca em possibilidade de que o Espírito Santo venha atuar em nós para nós melhorar o nosso ser. E não tem como melhorar o nosso ser se não começar por curar as nossas feridas espirituais. Então, da mesma forma que essa submissão ela é para com o esposo, né? Entrar na mesma missão. Também quando nós estamos dentro da missão de Deus, quando você, mulher, estiver dentro da missão de Deus, pode ter certeza que a ação de Ele vai ser de cura. E aquelas mazelas ou por má interpretações, né? Às vezes, as feridas que geram nas mulheres serão curadas pelo processo com Deus e em Deus, né? E mulheres curadas produz, alimenta, ajuda, fortalece outras pessoas, né? Muito se diz que uma pessoa doente adoece outras pessoas que estão ao seu redor. Mas mulheres curadas animam as outras pessoas. Vamos lá. O céu é logo ali. Vamos fortalecendo nossa fé. Tá difícil? Tá.
mas nós estamos numa missão e nós não podemos parar. Amém. Amém? Vamos lá que tem mais tópicos aqui, misericórdia. Aquela que perdoa ou perdoadora. Falar em perdão é um pouco difícil para algumas pessoas. Mas eu quero que você entenda nessa noite o que é perdão. O que é ser uma mulher que perdoa? O que é ser uma mulher perdoadora? Muitos dizem, creio que talvez aqui a gente não tem conhecimento ainda, mas dizem assim, aquele que perdoa esquece. Aí você está sempre lembrando, né? Você está pensando e lembrando, porque graças a Deus você não tem amnésia, irmão. Você não tem amnésia, minha irmã. Então o perdão não é esquecer. O perdão é quando você lembrar da situação, quando você lembrar do que causou, você não sentir dor. Isso é perdão. Isso é o perdão de Deus. Quando você falar sobre o assunto, quando tocarem no assunto, você pensa assim, opa, não dói mais, não machuca, não dá nada mais. Por quê? Porque eu perdoei e eu estou em paz. Isso é o perdão. E isso é tão lindo, porque muitas vezes se vê em falar, né? E não perdoa porque não conseguiu esquecer. Então precisamos pensar nisso nessa noite também. Alguns conceitos, algumas palavras que talvez ficou, né, incutido na cabeça e você aprendeu isso, você viveu todo o tempo assim e você não esqueceu e você achou que não perdoava. Mas que nós possamos pensar nessa noite sobre essa palavra e possamos entender ela na sua totalidade e ver que se tem alguma coisa ainda que você está sentindo dor, o Senhor é grande em misericórdia. Amém. E Ele está aqui no nosso meio nessa noite. E está dando uma oportunidade, querido irmão, para que você possa entender os propósitos do Senhor para a tua vida. Que você possa ser uma pessoa livre. Que você possa ter um coração puro, um coração limpo, um coração sem mágoa, um coração sem dor. Aleluia. Que você possa perdoar. E você possa entregar para o Senhor e dizer, Senhor, estou entregando para Ti. E no momento que você lembrar da situação, querido, como é bom lembrar da situação e não ter dor, não ter ressentimento, não ter amargura, não sentir aquela coisa assim, sabe? É tão bom. E essa noite o Senhor está aqui, com a cura, com o poder de curar. E que você possa sair aqui nessa noite, dizendo assim, eu perdoei, porque eu entreguei para o Senhor, e eu sei que essa luta não é minha, eu entreguei para o Senhor. Amém? Amém. Vamos para o próximo? Vamos. Auxiliadora. O que significa isso? Estar junto, né? E muitas vezes a auxiliadora é ceder. Ceder. Estar auxiliando e cedendo. Mas não é sempre a mulher, tá, meus queridos irmãos? Precisamos entrar, né, num acordo e ver a situação. Aqui nós estamos apenas dando alguns tópicos e é breve, os minutos estão passando, mas que você possa entender realmente o que é ser uma auxiliadora. É deixar o seu esposo ser o sacerdote da sua casa. Isso é importante. Nós somos a auxiliadora. A palavra de Deus diz a adjutora também, né? Esse detalhe, né, Keila, que muitas vezes o sacerdote não está sendo sacerdote. Isso aí. O homem da casa não está assumindo esse papel de sacerdote. E a tendência é de a mulher vestir as calças do sacerdote e querer e tentar assumir essa situação. E quando a gente assume algo que não é
para nós, ela se torna um fardo impossível de carregar, né? Se o sacerdote não estiver atuando e a mulher querer fazer, ela não vai conseguir carregar esse fardo. Ou pode carregar por um tempo e depois quebra o caminhãozinho, né? Então a mulher precisa ceder nesse contexto. Então, a auxiliadora é também auxiliar os sacerdotes. Ei, cara, assume o lugar de sacerdote. Eu quero ser a auxiliadora, eu quero ser a mulher de um sacerdote. Irmã, esse papo, esse assunto é muito importante que a irmã faça com transparência com seu esposo. Não fica assumindo aquilo que você daqui um pouquinho não vai conseguir carregar. É você que está namorando aí, noivando, né? Sonhando com um sacerdote. Já chega de cara, de sola, conversando com ele antes desse assunto. E aí, você é sacerdote ou não é? Você vai assumir esse sacerdócio, senão não me serve. É? Porque aí você vai estar correndo o risco de chegar no meio da caminhada e não aguentar. E aí a gente cuida, né, de muita gente extenuada, muita irmã muito querida, com muita vontade, com muita sinceridade, né, com amor, mas estão extenuadas porque estão fazendo o serviço delas e do sacerdote. E no momento que você não se torna uma auxiliadora, você é um obstáculo. E ser um obstáculo não é você deixar, não é você ceder, mas é você tomar as rédeas. Irmãs, não sejamos obstáculos. Nós possamos realmente ser auxiliadora e entender, né, os propósitos que o Senhor tem para nós. Muitas vezes, né, Keila? Vocês lembram a maioria sabe da situação quando a borboleta, a lagarta se transforma numa borboleta, né? A lagarta passa para uma metamorfose e se transforma numa borboleta. Se você chegar lá no casulo e a borboletinha já estiver pronta, você olhou lá no casulo e viu que ela está pronta, que ela está ali querendo sair do casulo, e você cortar o casulo para a borboleta sair, ela sai do casulo viva, mas ela nunca vai voar. Porque ela precisa passar por aquele processo para fortalecimento das asas, para então ela voar. É com as asas que ela estoura o casulo. E às vezes a mulher, ao assumir uma responsabilidade que não é ela, pensando que está ajudando, ela está atrofiando o seu cônjuge. Ela está atrofiando, ela não está deixando ele voar. Nós tivemos um casal que a gente cuidou por um bom tempo. E aí, depois que eles pegaram toda essa informação, a gente foi trabalhando. E aí nós sentamos aqui. Agora, o que nós vamos dizer? Para encerrar. E aí eu disse, tira as calças que está em ti e entrega para o teu marido. Usamos essa metáfora, não por a calça, mas no sentido, você precisa agora, porque o marido realmente não estava desenvolvendo o sacerdócio. E aí ela assume esse processo por um bom tempo, anos. E aí ela vinha exaurida fisicamente, exaurida emocionalmente. Os filhos estavam sofrendo porque não estavam tendo esse processo certo, legal, correndo o risco de perder uma adolescente que estava ali para o mundo, por causa de uma situação como essa. E aí então, só que daí com o tempo, a palavra foi pegando, os ensinamentos foram pegando, e o esposo foi buscando e foi melhorando. Só que daí ela tinha assumido aquela posição, e ela não queria ceder mais. Às vezes acontece isso, minha irmã. Quando você observa, de repente você vai ver teu esposo crescendo, buscando mais, desenvolvendo, assumindo algum sacerdócio de verdade, e aí você pode pensar que está perdendo. Mas eu estou perdendo poder. Não, você está indo para o teu lugar,
da submissão, do melhor lugar de estar, o lugar para que você foi feita, para ser uma auxiliadora, e aí sim vai voar aquele casal, aquela família vai ser de uma forma muito abençoada, né? Vamos pensar agora em mais uma característica da mulher única, é a mulher madura, né? Temos algumas mulheres aqui que têm mais experiência já de vida, que são mulheres maduras, que já viveram, muitas vezes sofreram para aprender algumas coisas da vida, mas tem para nos ensinar hoje. Eu digo que cada obstáculo, cada sofrimento, cada luta, cada prova é uma escola que nós passamos, né? Para que nós possamos dizer, mas eu aprendi assim, e você assim. Eu digo que não, eu aprendi dessa forma, mas eu estou sujeita a aprender novas formas, novas práticas de melhorar. E eu digo que a mulher madura, ela sabe identificar a cada estação que ela está vivendo. E aqui até anotei que se ela saber identificar cada estação, ela pode envelhecer vivendo bênçãos ou maldição. Depende de cada uma escolher. Se você quiser passar a tua vida como uma senhora já com mais experiência, se lamuriando, reclamando, se queixando, e não dá, e isso você vai influenciando outras pessoas que estão perto de você, né? A não ser aquela pessoa ranzinza que as pessoas não gostam de ficar perto, porque não tem nada de bom para passar, né? E eu digo que tem tantas senhoras maduras, eu digo vovozinhas, que dá gosto de ficar perto, porque toda vez que ela fala alguma coisa, você aprende alguma coisa. No ela falar, você está aprendendo. Então nós possamos pensar isso como as mulheres mais maduras, mais experientes, né? E eu também, tem pessoas mais novas aqui, e eu, né? Que a gente possa ser uma pessoa assim, que saiba viver cada estação que a gente passa, né? Tem dias que não é muito bom, mas tem dias que é muito bom, né? Que nós possamos viver isso e saber tolerar algumas coisas e com certeza ter algo de bom para contar para os netos, para os bisnetos, e dizer que você viveu uma vida, né? Que você encerrou um tempo de vida. Quando você estiver indo para o céu, ninguém está com pressa, né? Mas temos o processo aqui na terra. E nós possamos deixar um legado. Isso é muito importante. Nós deixar um legado. Quando passar uma história, conheceu fulano? Sim, santa mulher de Deus. Se nós não estamos deixando, minhas irmãs, precisamos rever. Há um tempo, há uma oportunidade. E eu quero, antes do pastor pegar a Bíblia, encerrar, eu quero ler alguma coisa aqui que eu achei muito importante para nós mulheres. Deus criou a luz e disse: posso fazer melhor. Então Deus criou os mundos e disse: posso fazer melhor. Então criou os animais, olhou os animais e disse: posso fazer melhor. Então criou o homem. Depois Deus viu que tudo que tinha feito, mais uma vez falou: posso fazer melhor. Então Deus criou a mulher. Aí Deus descansou, porque já não havia mais nada de melhor para fazer. Deus abençoe, queridos irmãos. Maravilha, né? Ela termina assim, né? A participação dela. Bem, meus queridos, isso é muito interessante, e nós fizemos essa parceria com a Keila, não é sempre, mas a gente gosta de fazer essa parceria em algumas ministrações. Mas dentro desse contexto, tudo aquilo que ela ministrou, passou para nós, e aquilo que a gente tem muito mais, que são formações, que são cursos que a gente tem para trazer,
para a AD Campo Novo, para vocês mulheres. Isso aqui são características e que é possível alcançar se nós nos debruçarmos para dentro da palavra de Deus. Mas também o propósito é de ter mulheres únicas, obrigado, Keila, mulheres únicas, cheias de sabedoria. Queridos, tem uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Concordam comigo? É uma grande diferença. Sabedoria e conhecimento. Conhecimento é aquilo que você consegue adquirir, que você vai atrás e consegue adquirir. Conhecimento você cursa. Conhecimento você busca capacitações. Conhecimento você vai para a cátedra, para a faculdade, enfim. E você busca, é o conhecimento. A sabedoria é aquilo que você faz com o conhecimento. Eu conheço pessoas que a vida toda ganharam altíssimos salários e não têm uma casa própria. Ela teve conhecimento para ganhar um alto salário, mas não teve sabedoria para usar dos recursos que ela adquiriu para construir uma estrutura. Vocês conhecem pessoas de famosos que ganharam milhões e que hoje estão na sarjeta, à bancarrota. A gente sabe disso. Um dia eu vi uma entrevista do Miller, foi um jogador de futebol famoso, ganhou muito dinheiro e estava vivendo às custas dos colegas que ajudavam ele a pagar aluguel e alimentação. Porque teve conhecimento, teve a capacidade, teve o talento para alcançar os recursos, mas não teve sabedoria para aplicar os recursos. Então, conhecimento nós adquirimos e devemos buscar. O sábio Salomão diz: busca o conhecimento, adquire-o, vai atrás do conhecimento. Precisamos sim do conhecimento. Por muito tempo, as igrejas pentecostais fizeram com que as nossas crianças queriam que elas ficassem em casa, não estudassem, não fossem para a faculdade para não pecar, né? Bateram contra o conhecimento. Não, nós precisamos que todos vão atrás do conhecimento. Agora, a sabedoria, ela é mais excelente que o conhecimento. Eu não estou degrinindo o conhecimento, eu estou dizendo que a sabedoria é mais excelente que o conhecimento. E a sabedoria deve ser buscada, mas não da forma que o conhecimento é buscado. O apóstolo Tiago escreve no capítulo 13, no versículo 13 ao 18, e nós vamos parar para pensar um pouco nesses textos, que diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta do Tiago. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Aí ele diz: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Está dizendo assim, aí, o teu crachá pode dizer que você é inteligente, mas as tuas atitudes dirá se você é sábio. O teu currículo pode dizer que você tem 10 faculdades, mas as tuas atitudes exercendo essas 10 faculdades vai mostrar se você é sábio. Amém? Estão me entendendo? E aí ele continua: mas se tendes, agora ele começa a mostrar comportamentos. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Olha só, ele está falando de sabedoria e vai para um comportamento de amarga inveja e sentimento faccioso. Ele está dizendo, ei, o que é uma amarga inveja? É alguém que se amargura por causa da inveja que está nele. Fica doente. Eu conheço gente que fica doente porque a vizinha comprou uma cozinha nova e ela não conseguiu comprar.
Eu conheço gente que inveja tudo que o outro tem. O irmão chegou com o carro novo e disse, mas vai quebrar esse negócio aí. Amargura, gera uma amargura, um estado emocional de tristeza, por causa da inveja. E Provérbios diz assim, que a inveja apodrece os ossos. Qual é o nome da doença que apodrece os ossos, Mário? Osteoporose. Se fosse nos dias atuais, Provérbios já diria assim, o invejoso é provável doente de osteoporose. Não estou dizendo que todo que tem osteoporose é invejoso. Mas a Bíblia diz isso. Por quê? Porque a inveja é um câncer. A inveja é um câncer. E ela gera amargura da alma. E aí ele diz assim, então quem tem amargura de inveja, amarga inveja, e quem tem sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? Não está falando aqui que ele é líder de facção, ou que ele faz parte da facção, que tem sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? O que é uma facção? É aquele que quer rachar, que quer trazer um grupo para o seu lado, para combater com o grupo do outro lado. É aquele que lá dentro de si estará sempre pelejando para fazer algo para o seu lado. Que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja é chamada para a unidade. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Facção é o contrário de unidade. Então dizendo assim, quem tem sentimento faccioso, o que faz lá? Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Não, irmãos, olha só, Tiago está dizendo assim, que há possibilidade de alguém se gloriar de ter sentimento faccioso. Eu resisti na cara e bati contra, e porque do meu jeito, porque da minha forma, e papapá, né? Ou alguns que se gloriam até dos seus pecados. Há pregadores que vêm e contam a sua história do passado, é mais famosa do que a do presente em Jesus. Ex-fulano e ex-isso e ex-aquilo, me acalmou um pouco esse negócio, né? Mas era um tendel de fita, de CD, de DVD do ex, isso, aquilo, cada vez tinha um ex maior, um ex-bruxo, um ex-isso e aquilo cada vez maior. E a sua fama de lá do mundo era maior que a daqui. Do pecado, do erro. E há alguns, né, infelizmente no nosso meio, que dizem assim, mas o velho homem voltou e eu disse o que tinha que dizer na cara. Sentimento faccioso. Mas ele continua, não te glorie nisso, e nem minta contra a verdade. Por que ele está falando, dizer assim, não minta contra a verdade? Ele está dizendo, ei, se o seu sentimento é faccioso, não fique te enrolando, você mesmo. Não fica mentindo que tu é crente. Se tem sentimento faccioso, está na hora de você se converter. É isso que o Tiago está dizendo, não minta contra a verdade. Não diga que você é crente então, converta-se. E ele está dizendo isso aqui para os crentes. Não está dizendo isso para quem é de fora. Essa carta aqui é para quem? Para crente. E aí ele continua, esta não é a sabedoria que vem do alto. Esta, sentimento faccioso, entendeu? Não é a sabedoria que vem do alto. Então o que eu entendo? E o próprio texto nos explica, mas é terrena, animal e diabólica. É a Bíblia que está dizendo, né? Terrena, animal e diabólica. Então quer dizer que existe uma sabedoria que é terrena, que é animal e que é diabólica. Então não é toda a sabedoria que é boa.
Existe uma sabedoria, porque às vezes a gente vê pessoas que realmente são muito sábias, mas para traquinar o mal. Estão no nosso meio às vezes, irmãozinhos, sábios, mas para traquinar o mal. Estão conversando com a gente, esperando uma palavra que sai errado, para ele levar lá para no ventilador. Não tinha na época de Jesus assim também? Esses irmãozinhos? Que diz ele, e tentavam Jesus toda hora, né? Para ver se ele caía. Essa é a sabedoria terrena. Animal, porque ela é irracional. E diabólica, porque ela leva para a perdição. Meu Deus, né? Tá de doer o lombo, mas é Bíblia, pessoal, não é eu. É a palavra. Agora, Tiago continua, diz assim, porque, 16, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tem alguns ambientes de crente, infelizmente, que é uma perturbação. Graças a Deus aqui estamos harmônicos. Eu sinto prazer de estar aqui nos nossos cultos. Domingo eu estava aqui, vim para ouvir a palavra, vim para adorar ao Senhor principalmente. Não era a minha escala, eu estava aqui adorando ao Senhor e estava gostoso, estava prazeroso. Está harmônico. E é assim que precisa ser, não pode ser um ambiente de perturbação. Em que alguém que está com uma função e vai ali cantar, mas ele tem que cantar lutando, guerreando, porque está todo mundo beiçudo. O pregador vai pregar e tem que pregar aquele jeito que o fulano de tal pregou lá, para o povo aceitar. Perturbação. Né? Mas aonde há inveja e espírito faccioso, há perturbação. E toda obra perversa. Agora ele continua. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. E o que é puro? Puro é original. Às vezes a gente confunde puro com limpo. Puro não, puro vem do que aquilo que é original. Aleluia. E Jó fala disso, da sabedoria, no seu original. A sabedoria no original diz, eu estava lá. Aleluia, a sabedoria dizendo, está lá em Jó, eu estava lá quando as coisas foram formadas. Eu estava lá quando o firmamento tomou o seu lugar. A sabedoria diz, eu estava lá quando os mares tiveram o seu ambiente de trabalho, de ação, vai até ali e volta. Eu estava lá, aleluia. A sabedoria pura, e essa é a que vem do alto. Aleluia, é original. A que vem do alto, ela é pura. A que vem do alto, depois que ela é pura, diz assim, pura, depois pacífica. Sabedoria que vem do alto traz paz. Traz paz. A sabedoria que é depois pacífica, ela se torna moderada. Não tem aquele negócio, é lá em cima ou é lá embaixo, é moderada. Sabedoria que vem do alto faz o ambiente ficar agradável, moderado, temperado. Não faz o crente na terça-feira ser cheio da glória e na quarta-feira ser lá embaixo. Não, faz ficar moderado. Também ela é tratável. Há quantos que se acham sábios e inteligentes, mas não conseguem conversar com quem não é inteligente, quem não tem grande conhecimento? Que Deus nos dê graça
nos encha de sabedoria do alto, para que nós possamos conversar com o magistrado, mas também com o dependente químico. Que nós saiba conversar com o rico e com o pobre. Sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. O que é misericórdia? São duas palavras juntas aqui do português: miséria e concordância. É concordar com a miséria. E o que é miséria? É falta de algo. Aí o irmão está aqui congregando conosco, mas ele tem uma dificuldade com alguma área da sua vida. Se é administração financeira, ou se é algo, ele tem dificuldade com alguma área. E aí eu aponto para ele: você está aí desse jeito porque quer, está aí porque tu é malandro, está aí porque você quer dessa forma. Como é que eu estou diferente? Misericórdia, eu tenho que concordar com essa miséria dele, entender ele e dizer: meu filho, você não está conseguindo sozinho, mas Deus me deu sabedoria e eu quero fazer você andar junto comigo. Misericórdia. A sabedoria faz nós misericordiosos. E a sabedoria dá bons frutos. Bons frutos. E a sabedoria ela é sem parcialidade. Sem parcialidade. Não é favorecer A em decréscimo de B. É imparcial. Deus não faz acepção de pessoas. E por último, e eu acho que é de muita importância, que diz lá? Sem hipocrisia. Queridos, por favor, prestemos atenção. A hipocrisia é terrível. O que é hipocrisia? Eu apontar o defeito da Ariane para esconder o meu. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é quando eu digo ao que alguém faz, para alguém fazer e não faço, não estou fazendo aquilo. Jesus dizia, muitos dizem que os fariseus, nenhum fariseu prestava. Não, os fariseus, o fulano é um fariseu, porque Jesus, pode observar que quando Jesus falava mal dos fariseus, dizia um fariseu hipócrita. Era o hipócrita, aquele fariseu era hipócrita. Eu particularmente, não posso provar teologicamente, mas eu particularmente entendo que Jesus era fariseu. Ele era do partido dos fariseus. As doutrinas de Jesus que ele ensinava eram muito parecidas com as dos fariseus. Mas existia fariseus hipócritas, que ele dizia assim: fariseus hipócritas, vocês caminham milhas e milhas para fazer um prosélito, e no outro dia os lançam no inferno. Por quê? Porque eles diziam para o prosélito fazer assim, assim e assim, e eles não faziam. E eles estavam errando. Hipocrisia, meu querido. Hipocrisia não pode ter no nosso meio. Hipocrisia destrói. Mas o que é hipócrita? Um crente hipócrita nos dias atuais. Mas o irmãozinho está vestido de um jeito que não podia ser dentro da Assembleia de Deus. Mas ele passou a tarde mentindo. O irmãozinho fulano lá de tal, ele não vem um culto só por mês, tinha que vir, mas ele quando vem no culto fica reparando o que o outro fez, o que o outro não fez, e complicando com o que está sendo pregado. Hipocrisia. E aí poderemos ir, e eu não vou mais. Ora,
Tiago continua: o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Queridos, quando a sabedoria assume o controle nosso, o ambiente gera paz. E o melhor lugar de semear é onde tem paz. Não tem como semear onde não tem paz. Um amigo meu dizia assim: não se varre quando está ventando. Deixa passar o vento. Melhor lugar de semear é em paz. Tá bom de semear aqui hoje. Então, um ambiente de paz, tranquilo. Por último, Tiago capítulo 1 e versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Quem é crente aqui? Quem é crente? Quem crê em Jesus, levanta a mão aí. Você crê em Jesus? Bem, você é crente, crê em Jesus? Então você crê na palavra? Sim ou não? Essa palavra que você leu, que eu li, é de Deus? É ou não é? É de Deus? Você crê nela? Bem, concorda comigo? Você crê? E você precisa de sabedoria? Você precisa? Quem precisa de sabedoria aqui? O que tu está fazendo então? Que já não está pedindo sabedoria. Você é crente. Você crê na palavra. E você precisa? Toma posse. Toma posse. O que às vezes a gente não faz é isso. Que às vezes a gente vê, está aqui e não faz. Um dia eu estava num evento, nós estávamos num evento, eu e a Keila, num evento de uma empresa, de uma multinacional que nós trabalhávamos fora de hora, fora do nosso serviço, nós trabalhávamos numa multinacional. E naquele grande evento, num hotel chique, num negócio, e nós na plenária ali, nós na plateia, melhor dizendo, e um dos líderes lá, na época, R$100, a nota de 100 era quase igual a de 200, que eu não sei se existe, é verdade que existe a de 200? Né? A nota de 100 era uma nota raríssima, recém tinha saído, muito cara, muito, né? E ele pegou de R$100 e disse: quem quer R$100? Com aquele 100 na mão, no meio da plateia. E aquela estava no meu lado, eu disse: vai lá e pega. E aquele: vai lá e pega. E aquela levantou e pegou e disse: não, era para isso mesmo. Eu estava oferecendo R$100, quem quer 100 que viesse pegar. E ganhamos 100, né? E aquela pegou 100. Os outros 200 que tinha lá não vieram, não levantaram para pegar o 100. O que a Bíblia diz para ti? Quem tem falta de sabedoria, peça. E o Deus que você serve tem sabedoria para dar? O Deus que você serve tem sabedoria para dar? Lhe falta sabedoria? Ei, o Deus que você serve é Pai? Sim ou não? O Deus que você serve é Pai? O texto que foi lido aqui domingo, 7:37 de Mateus, e diz assim: peça e lhe será, peça e lhe será dado. Ele está dizendo: ei, é sacramentado, pediu, levou. Fecha teu olho então. Se você que quer e precisa de sabedoria, abre a tua boca e